texto, lá da página 65, vocês lembram, né? Vou fazer o seguinte, eu vou usar essa atividade, tá, as respostas de vocês, como a presença. Pode ser assim? Já que eu não tive outra escolha. Ó, e boa tarde, Patrícia. Massa, né, Ítalo? Vamos lá, pessoal. Página 65, tá? E pronto, Ítalo, eu vou te mandar no final da aula os últimos memes, tá bom? Que a gente finaliza hoje, né? Aí depois vocês vão lá, vocês vão prestigiar o trabalho do colega de vocês, certo? Caso ficou hoje o Patrício, a Maria Lúcia, a Lavínia, a Lisa, eu acho que ficou mais um. Não lembro, depois eu dou uma olhadinha. Pronto, pessoal, só lembrando, tá? A gente estava lendo um texto sobre a concepção de felicidade, tá? A gente começou corrigindo na aula passada, mas a gente, se eu não me engano, a gente não conseguiu corrigir as duas últimas, que no caso foi a 4, questão 4 e a questão 5. Vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês compartilharem, né? Eu vou ler a pergunta, vocês compartilham respostas e baseado em quem fez, eu vou anotar a presença como se fosse da atividade da aula passada, certo? Vou até me preparar aqui para anotar, para ir pegando a presença de vocês. Pronto, pessoal, vamos lá. Página 65, a questão dizia o seguinte, questão 4. What were the conditions for happiness according to Aristotle? Ou seja, quais eram, melhor dizendo, as condições para a felicidade de acordo com Aristóteles. E aí, pessoal, o que foi que vocês encontraram? Ela estava lá no texto, vou colocar aqui a página. Ela estava lá no segundo parágrafo. No finalzinho do segundo parágrafo. Qual foi a resposta que vocês encontraram? Boa. Deixa eu anotando aqui. Ítalo, né? O que mais? Aqui está perguntando as condições. Pronto, isso aí, Ítalo. Eu poderia até dizer que, de acordo com o texto, isso é meio que a definição que Aristóteles dá para a felicidade. A questão 4, ela pergunta as condições que ele acreditava, as condições para a felicidade. Não, Ítalo, cara, isso aí funciona bem na questão 1. Que a questão 1, ela pedia a definição. Ó, apareceu a resposta. Ítalo, Júlia, Lisa. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo, tá? Essa questão, vamos lá, ela tá lá no parágrafo 2º. Ela tá até aqui meio que literalmente. Tu vai procurando pelas palavras-chave, tá certo? Vamos lá, vocês acompanhem comigo a leitura e eu chego até lá e a gente comenta, tá? Diz assim, ó. Eu vou ler. Vamos ler do começo, não é sem problema. A gente lê do começo até chegar lá. Pronto, Maria Lúcia, muito bem. Pronto, vocês pegaram a parte correta do texto. Mas vamos lá, vamos ler todo o parágrafo e vou traduzindo até chegar lá. Começa assim, ó. Living during the same period as mentions, ou seja, vivendo no mesmo período que mentions, esse deve ser algum filósofo, algum pensador da época, que diz assim, ó, but on the other side of the world, he draws some similar conclusions. Mas vivendo do outro lado do mundo, ele desenhou, vamos dizer assim, ele elaborou, né, algumas conclusões semelhantes. Tá? Fala assim, ó. That is, happiness depends on the cultivations of virtue, though his virtues are somehow more individualistic than the essentially social virtues of Confucians. A gente pode traduzir assim, ó, que a felicidade depende da cultivação da virtude, que isso é um ponto importante aqui no texto, né? Embora a virtude, de algum modo, seja mais individualista do que as virtudes sociais dos confucianos. Aqui a gente nem precisa entrar em detalhes, tá? Tá só no texto. Ele continua. Agora sim que chega essa parte que tem a resposta. Yet, as we shall see, Aristotle was convinced that a genuinely happy life requires a fulfillment of broad range of conditions. Ou seja, requer... Exato. Que a felicidade ela requer uma série de condições. Aí ele vai e começa a citar as condições, né? Tá depois da palavra conditions. Including physical as well as mental well-being. Ou seja, incluindo o bem-estar físico e mental. Então, as condições que ele está falando é o bem-estar físico e mental. Então, a resposta da Júlia e da Lisa tá perfeita, é isso aí mesmo. Exatamente isso aí. Vou até colocar aqui também. Questão 4, né? Sim, questão 4, tá? 8.
Isso é que eu estou fazendo os dois, tá? Eu estou indo para a questão e estou buscando no texto. Certo a resposta? Pronto, vamos lá. Aí falta 5, que era a que eu tinha deixado para a gente tentar fazer junto, porque assim... tu tá, assim, eu percebi, tu tá na resposta da 1. Pronto, fez o que eu comentei, mas a gente começa da 4, tá? Eu acho que é porque tu faltou não, acho que tua internet caiu, porque eu lembro que eu te vi saindo no meio da correção, e tu não voltou mais. Mas a aula passada a gente foi até a questão 3, e aqui eu tô só continuando. Foi isso mesmo. Vamos para 5. A 5 fala assim, ó. What was the mean? Qual era o meio ou a média? Isso aqui é um conceito que assim, o livro ele não expõe muito. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso aqui melhor para vocês. Mas vamos lá, quem conseguiu fazer, quem encontrou no texto, coloque aí no chat. O que era esse meio ou essa média que o Aristóteles fala? Inclusive o texto ele traz uma definição bem simples, bem direta. Para ajudar, tá lá no último parágrafo, tá certo? Aristotle, the mean was a method of achieving virtue. Ótimo, Gisele. Também tá certa essa definição. Tem outra. Tem mais de uma definição, mas essa está correta. É um método para alcançar a virtude. Certíssimo. Eu da Ingrid. É de certa forma, mas não diretamente, Ingrid. Eu vou comentar, tá certo? Deixa eu ir anotando aqui quem está participando. Gisele. Ingrid Fausto Silva, né? Me reparar agora, o Faustão. Pronto, vamos lá. Tá no último. Eu ia perguntar por quê. Eu olhei assim, eu estranhei. Por que o Faustão tá assistindo a minha aula? Aí eu fui ver que era teu nome. Vamos lá, último parágrafo, pessoal. Fala assim, ó. Eu vou lendo todo, tá certo? E a gente chega lá. E o bom desse parágrafo é que ele tem muito cognato, tá? Dá para tu ir traduzindo de cabeça mesmo. Fala assim, ó. Essentially, né, essencialmente, Aristotle argues that virtue is achieved by maintaining the mean. Ou seja, Aristóteles argumentava ou argumenta que a virtude é alcançada por manter o meio. Então aqui esse é o conceito, né? Por manter o meio. Aí ele vai diz o seguinte, ó, which is the balance between two excesses. Essa poderia ser uma definição, que é o equilíbrio entre dois excessos. Então o meio, aqui que o texto está falando, a gente pode usar essa definição, que é o equilíbrio entre dois excessos. É porque está mal explicado. Vou explicar isso aqui melhor para vocês, porque o texto ele só passou por cima. Mas vou dar aqui minha sugestão de resposta. Que o meio é o equilíbrio entre dois excessos. Two excesses. Vala, perdi. Seria assim, essa seria minha sugestão de resposta. A da Gisele está correta sim, porque é o seguinte, agora eu vou explicar o que o texto não está explicando. Ele tinha uma ideia seguinte, que para você ser feliz, você tem que alcançar a virtude, tá bom? Então, a virtude é o caminho para a felicidade. E como é que você alcança a virtude? Você precisa buscar o meio, ou a média. E o que é essa média? A média é o seguinte, toda vez, é meio complicado um pouquinho no começo, mas toda vez que você busca uma virtude, você tem o risco de cair em um vício. Aí vou até colocar um exemplo. Ele diz o seguinte, ó, existe uma virtude, vou pegar aqui o exemplo da virtude do respeito. Ele considerava isso uma virtude, respeito. Ele acreditava o seguinte, que para que você alcance essa virtude, você deve fugir dos extremos dessa palavra. Ou seja, o extremo da falta de respeito gera o que ele chamava de, por exemplo, negligência. Assim, ó. E o excesso de respeito gerava o que ele chamava de idolatria. Ou bajulação, né? Até eu não tinha notado essas duas palavras. Então, assim, a gente comete o erro, toda vez que a gente busca demais uma virtude, a gente pode cair no erro de ser exagerado. E para ele, quando a virtude é exagerada, ela gera um defeito. E quando ela é ausente, ela também gera um defeito. Por isso que a média é a busca da virtude, porque é você fugir de dois excessos. Enquanto o excesso do respeito é a idolatria ou então a bajulação, a falta dele é a negligência. Então você deve buscar o que está no meio deles. E o que está no meio disso é a virtude. Parece meio complicado, espero que vocês tenham entendido. Mas basicamente é isso. O meio é sim um método de alcançar a felicidade.
e é um balanço, uma média, entre dois excessos. A gente pode colocar, eu vou até pegar a resposta da Gisele e juntar com a minha para fazer uma só. No caso, as duas estão corretas, de certa forma. Pronto, tá aí. Essa seria, eu acho que, a melhor resposta pra gente. Pronto, foi só até simples, né? Pessoal, tudo certo, vocês conseguiram corrigir? Vocês entenderam a ideia? Conseguiram fazer? Faltou alguma? Tudo certo para todo mundo? Pronto, beleza. Vamos lá. A gente tem, aqui que eu deixei para casa, só se você quiser compartilhar, tá? O exercício simplesmente pedia para que você buscasse na internet uma outra concepção de felicidade, de algum autor que você queira compartilhar, tá bom? É assim, eu vou passar a página e você, quem quiser, compartilha, eu dei uma lida em alguns estavam muito bons. Coloquei no chat algumas concepções que você pesquisou. Porque o livro ele é muito focado no que o Aristóteles pensava ser a felicidade. Tá? E tem muito mais coisas, tá? O texto foi bem resumido, mas eu fui ler alguns artigos sobre isso e realmente ele vai longe. Ele fala sobre felicidade, ele fala sobre ética, ele fala sobre um monte de coisa. Tá? Mas a gente vai passar a página, a gente vai para 66. Pronto, a 66 a gente tem um tópico super simples, que pra gente é um tópico de vocabulário, tá bom? Que diz o seguinte, é pra gente entender em inglês outros sinônimos, né, ou algumas palavras que também significam felicidade, tá? São sinônimos, né? Lembrando, muita gente não entende o que é um sinônimo. O sinônimo não é necessariamente uma palavra com o mesmo significado, tá bom? Sinônimo pode ser, sim, uma palavra com o mesmo significado ou uma palavra com significado semelhante, tá? Então, sinônimo não é a mesma coisa, ela pode ser uma coisa semelhante. Vamos lá, então todas essas palavras, eu vou dar aqui algumas traduções para vocês, e todas elas, no inglês, são considerados sinônimos de felicidade. Por exemplo, a primeira, a gente tem a palavra excitement, tá? Excitement significa empolgação, tá? É mais ou menos um sinônimo de alegria, tá certo? De alegria, felicidade, são significados bem próximos. Mas a tradução mais precisa para excitement é empolgação, certo? Então você vai anotando aí. Ao lado, a gente tem a palavra joy. É uma palavra antiga, bem, bem antiga do inglês, para alegria, tá? Então a gente pode traduzir joy também como alegria. Assim, ó. Joy é alegria. A gente tem gladness, que a gente pode traduzir como alegria ou satisfação, dá na mesma coisa. Na verdade, pode ser traduzida como as duas coisas, tá? Até anota aqui, ó. Alegria ou satisfação. Embaixo a gente tem Glee, que é até o nome de uma série, né, que existia. Glee a gente pode trazer como alegria, ou essa outra palavrinha aqui, ó, que é até difícil falar, ó. Regozijo, assim, ó. A palavra, regozijo, assim, ó. É uma palavra que é um sinônimo de felicidade, mas é uma palavra antiga. Você encontra, geralmente, em textos bíblicos, esse tipo de coisa, você encontra a palavra regozijo. Mesma coisa que alegria, tá? É só uma palavra bem, bem ultrapassada. A gente tem esse próximo, que seria cheerfulness, que a gente pode traduzir como animação, tá bom? Animação, ou até, se você quiser colocar alegria também, vai funcionar também. E o último, que aqui é um erro do livro, tá bom? Ele colocou blissful, mas é só bliss, tá bom? Só assim. Foi erro do livro mesmo, tá? Que bliss significa felicidade. E blissful seria alguém feliz, tá bom? Pronto, isso aqui é só para a gente encerrar, para ver se a gente começa comentando um pouquinho hoje, já começar hoje falando sobre o nosso tópico de gramática, tá certo? Mas vamos lá, se eu só explicar a tarefa, essa tarefa que eu vou deixar para casa, que vai ser a única, tá bom? Que vai ser essa questão 1, esse exercício que diz assim, ó, busque mais sinônimos para felicidade. Eu até queria aqui, e adiantando o trabalho de vocês, de dar alguns sinônimos para feliz. Inclusive, esse daqui, ó, que a gente usava bastante no inglês, mas foi deixando de ser utilizado, ó. A palavra gay. Muita gente não sabe, mas gay era uma palavra muito utilizada para denominar pessoas felizes. Então, a palavra gay era um sinônimo de uma pessoa feliz ou de uma pessoa alegre. Assim, com o tempo, hoje gay é homossexual, mas no inglês, tá? Pro inglês, assim, médio, vamos dizer assim, gay é uma pessoa feliz, certo? Então, você pode falar assim, ó, sem medo, I am gay.
tá bom? Sem ter medo de achar que você tá falando que você é homossexual, certo? Se você quiser perguntar se alguém tá feliz, você pode perguntar assim também, ó. Are you gay? Você está feliz? Ou você é gay no sentido de felicidade? Né? E aí pros meninos, aí, Ítalo, você é? O que você se considera, Ítalo? Are you gay, Ítalo? Não, pô. Ah, não, sim. Ah, tá. Entendi. Vamos lá, pessoal. Mas é no sentido de feliz, cara. Não tô falando no outro sentido, não. É tu que tá colocando hétero, sei não, cara. Eu vou acreditar que sim, tá, Ítalo? Não, tô brincando, tá bom? Você não tem cara de gay, não. Tô brincando mesmo. Mas estou falando no sentido de felicidade, cara. Eu sei que tem pensamento duplo que estão vendo o segundo sentido. Essa Coca é Fanta. Essa é nova, viu? Essa é a nova. Cara, pessoal, vamos lá. Vamos para 67, tá bom? Vamos lá. 67, a gente tem aqui a introdução, tá? Do nosso tópico sobre gramática. Aqui eu vou logo dizendo que vou querer trabalhar com vocês alguns gêneros textuais. E eu quero saber de vocês se vocês já têm alguma experiência lendo narrativas em inglês. Só me respondam, vocês já leram algum conto em inglês, ou já tiveram que ler, já tiveram que fazer algum trabalho sobre textos narrativos em inglês? Vocês já tiveram essa experiência ou vai ser nova para vocês? Porque assim, o conteúdo que a gente vai estudar é o que a gente chama de discurso direto e indireto. E a gente encontra ele geralmente em contos, cara, em contos, romances. Então eu queria trabalhar esse tipo de gênero textual com vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, se for difícil, se estiver ficando muito difícil, a gente dá um passo para trás, não tem problema não. Cara, Ítalo, tu que se incomodou, cara. Eu falei assim na maior limpeza contigo, cara. Eu sei, eu tô brincando também. E aí, pessoal, vocês já leram, só me respondam, tá? Vocês já leram algum tipo de narrativa em inglês? Algum texto narrativo? Pois é, Ítalo, we are gays, tá bom? Nós somos, tá bom? E, pessoal, vocês já leram alguma narrativa em inglês? Não me dê vago. Vocês já leram algum conto, alguma história, alguma... Pronto, bom saber, bom saber. Patrício, a gente vai agora para 67, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos começar, tá? A gramática, a gente tem o seguinte título, tá? Reported Speech. Que a gente pode traduzir isso como o discurso indireto, tá? E o conceito de discurso indireto no inglês, ele é semelhante ao do português. Na verdade, ele é praticamente a mesma coisa. Você vai ter algumas pequenas diferenças. Vou até aproveitar que o texto, ele tá... o livro, ele tá pegando a explicação em português para ajudar a gente. Queria saber, alguém se interessa em ler? Alguém que eu gostaria de ler? Ítalo, alguém, o pessoal aqui fala mais. A explicação está em português. Pode ler para a gente, Ítalo? Não? Ih, rapaz, tá bom, beleza. Então, vamos lá, vamos ler. Vai não. Tá em português, Ítalo. Não, leia, vai lá. Eu vou te ajudando, qualquer coisa. Enquanto isso, eu vou apresentando a tela, você vai falando, eu vou para a tela. Tá bom? Pode começar, viu? Página 67, cara. A explicação tá em português. É possível relatar o que foi dito por alguém, entendeu? Aí você continua. Vai lá.
Pronto, vai lá, eu espero, não tem problema não. Alô, tá ouvindo, Edson? Pronto, perfeito. Tô ouvindo, perfeito. Vai lá. É possível relatar o que foi dito por alguém de duas formas, utilizando o discurso direto, nesse caso apenas transcreve-se o que foi dito, e através do discurso indireto, quando optamos por contar com nossas próprias palavras o que foi dito. Exemplo, discurso direto. Bob said, I love Mary. Bob disse, eu amo a Mary. Discurso indireto. Bob said that he loved Mary. Bob disse que amava Mary. Ao passar Pronto. para... Pronto, eu vou comentar e tu continua a leitura, tá? Então, assim, em resumo, o que a gente tem? A gente tem dois tipos, duas formas de relatar o que alguém disse. Por exemplo, a gente pode reproduzir literalmente o que a pessoa falou, que é o que a gente vai chamar de discurso direto. É quando a gente pega as palavras da pessoa e diz literalmente. Aqui o exemplo é o seguinte, ó. Bob said, I love Mary. Ou seja, Bob disse, aí abriu aspas, eu amo Maria. O discurso direto é o discurso que a gente coloca entre aspas o que a pessoa disse. Já o discurso indireto é quando a gente transforma as nossas palavras. O exemplo do discurso indireto diz assim, ó, Bob said that he loved Mary. Bob disse que ele amava Maria. Você percebe que nesse segundo caso, eu não reproduzi literalmente o que o Bob disse. Ou seja, eu não usei as aspas. Eu disse com as minhas próprias palavras o que ele havia dito. Então, a diferença de conceito é igual do português. Discurso direto é quando você coloca entre aspas o que a pessoa disse. Discurso indireto é quando você fala com as suas palavras, certo? Isso, ou Ítalo, geralmente a gente fala Mary, tá bem? Mary. Isso, Sara. Perfeito. Melhor impossível, Mary, exatamente. Vai lá, Ítalo, continua. Ao passar a frase do discurso direto para o indireto e vice-versa, é necessário ficar atento aos tempos verbais, assim como os pronomes e advérbios de tempo, que acabam sofrendo alterações. Observação. Em algumas situações, o tempo verbal do reported speech não precisa ser modificado, como em situações que expressam um fato que permanece como verdadeiro. Julian told me he works in Brasil. O fato dele ainda trabalhar no Brasil permanece verdade. Mudança nos tempos verbais. Pronto, valeu, Ítalo. Excelente, viu? Não precisa ler mais, tá certo? Mas valeu pela participação. É o seguinte, a gente poderia resumir da seguinte forma. Que o que a gente... não, cara, de boa, foi bom, gostei. Deu para entender tudo, tá? Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte. Que no discurso indireto, a gente geralmente tende a mudar o tempo verbal, tá? Vamos por partes, tá? Vou começar explicando o discurso direto, tá? A gente vai entendendo aos pouquinhos. Vamos supor, vou pegar aqui o que foi dito. Eu falei lá em cima a seguinte frase, vou deixar aqui no chat de vocês. Eu falei assim, ó, I am gay, tá? No sentido de felicidade, tá? Nada de segundo sentido. Eu falei assim, I am gay, eu sou feliz. Aí vamos supor que você quer fazer o discurso direto, você quer relatar o que eu disse, só que de forma direta. Aí você olha aqui para a tela, funcionaria assim, ó. Isso, gay é feliz. Exatamente. É uma forma de falar feliz. Você pode falar I'm happy, I'm gladful, você pode falar I'm gay, certo? Não tem nenhum problema. Em inglês funciona. Foi isso que eu falei, cara. We are gays. Nós somos. É porque o termo ganhou um segundo sentido, mas não é. Você pode em inglês falar I'm gay e simplesmente dizer eu sou feliz, tá? Não tem problema. Então vamos supor que numa fala eu falei assim I'm gay. Aí eu quero fazer eu quero reproduzir o meu discurso. Então eu posso escrever assim, ó. Vou dar aqui o exemplo. Edson, olha aqui a fórmula. A gente usa o nome mais a palavra said. Então Edson said, 2 pontinhos. Aí você abre aspas. Vai sempre funcionar assim, ó. Tal pessoa disse, 2 pontinhos, aí você abre aspas e você reproduz literalmente o que ela falou. Edson said, I'm gay. Assim, ó. Poderia ser o Ítalo também, né? Vamos supor, Ítalo said. Aí você coloca 2 pontos, abre aspas, I'm gay. Pronto, Ítalo disse, eu sou gay.
Desculpa, Heitor, eu sou feliz. Então, simples, o discurso direto é o mais simples, porque você só precisa seguir essa estrutura aqui, ó. Você coloca o nome da pessoa que disse, mais a palavra said, tá bom? A palavra said aqui no sentido vai significar disse, tá bom? Até posso colocar aqui, ó. Said é igual a disse. Igual a disse. Isso é a mesma pronúncia de sad boy. Mesma pronúncia de triste. Eu sei que tem um i bem aqui, mas geralmente a gente não pronuncia esse i, tá? A gente fala sad mesmo. Então, por exemplo, Edson said I'm gay. Ítalo said I'm gay. Eu poderia reproduzir uma outra fala. Por exemplo, quando eu estava perguntando para vocês sobre o que vocês achavam que era felicidade, eu lembro, foi a Júlia que deu a seguinte resposta, que a felicidade é um estado de constante alegria. Então, eu poderia dizer assim, ó, Júlia said, aí eu vou e abro aspas para o que a Júlia disse. Seria assim, the happiness is a state of constant, vamos colocar glad, tá? De constante alegria. De novo, foi o que aconteceu. Eu reproduzi literalmente a fala da Júlia. A felicidade é um estado de constante alegria. Mas eu sempre introduzo a fala da pessoa com o nome dela, mais a palavra said. Julia said, the happiness is a state of constant glad. Super tranquilo, né? Vocês entenderam a ideia do discurso direto em inglês? É literalmente uma fórmula. Vocês pegaram a ideia, alguém não entendeu? E aí? Sim, né? Pronto, aí você pode fazer isso várias e várias vezes. Eu poderia pegar a tua fala, por exemplo, o Ítalo tinha falado assim, que a felicidade é basicamente você não estar triste. Aí eu vou fazer o discurso direto do Ítalo, tá? Você pega a fórmula, o nome do Ítalo mais a palavra said. Então, Ítalo said, aí você vai e abre aspas. Peraí, deixa eu pegar como é que ficaria em inglês, né? A felicidade é quando você não está triste, tá? Assim, ó, the happiness is when you're not sad. Pronto, aí você fecha aspas. Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que, assim, não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quem é homossexual geralmente é feliz. Não sei se você percebeu. Pelo menos os colegas que eu tive eles eram muito alegres, entendeu? Talvez por isso que há muito tempo, pelo menos no inglês, eles tenham utilizado a palavra gay para se referir a eles. Sei, eu estudei com muitos, assim, engraçado, todos eram bem alegres, assim, tem um jeito bem extrovertido. Provavelmente por isso associaram com a palavra gay. E com o tempo ficou tão, as duas palavras ficaram tão próximas que meio que acabou substituindo o termo. Hoje, o gay é muito mais sinônimo de um homossexual do que de alguém feliz. Não temos, assim, em termos práticos, em termos de tradução. Certo? Então, eu acredito que seja por isso, o Ítalo. Pronto, mas de novo aqui coloquei outro exemplo. Pronto, esse aqui é o mais fácil, tá? Eu acho que faz sentido também. Agora sim, a gente vai tentar entender um pouquinho como é o discurso indireto. Esse é um pouquinho mais complicado, porque ele implica numa mudança do tempo verbal. Isso eu posso dar um exemplo em português, tá? Vou pegar aqui um exemplo em português. Vou colocar um discurso direto e um indireto. Vou colocar assim, ó. Vou pegar aqui o nome de vocês, deixa eu pegar aqui... Vou pegar a Sara de exemplo. Eu não sei se é verdade, é só um exemplo, tá, Sara? Sara gosta de chocolate. Pronto. A gente tem a seguinte frase. Então, vamos supor que a Sara, ela disse assim, eu gosto de chocolate. Eu vou fazer o discurso direto. Então, Sara disse, abre aspas, eu gosto de chocolate. Agora eu vou fazer o discurso indireto. Sara disse que ela gostava de chocolate. Por que eu estou dando exemplo em português? Só para vocês perceberem que quando a gente está falando do discurso direto, a gente usa a frase geralmente no presente, né? Por exemplo, deixa eu trocar aqui. Sara falou no presente, eu gosto de chocolate. Quando você vai fazer o discurso direto, continua no mesmo tempo. Sara disse, eu gosto de chocolate. Agora, quando você vai dizer o que ela disse com suas próprias palavras, você tende a mudar o tempo do verbo.
O gosto que estava no presente agora ficou gostava no passado. Então, Sarah disse que ela gostava de chocolate. Em inglês vai funcionar da mesma forma, tá? Quando a gente sair do discurso direto e for para o discurso indireto, a gente vai precisar mudar o tempo do verbo. Poderia pegar essa frase aqui em inglês para ficar mais fácil. Vou pegar aqui, a mesma, tá? Vou colocar primeiro no discurso direto. Sarah disse, abre aspas, I like chocolate. Assim. Sarah disse, eu gosto de chocolate. Aí vou fazer o discurso indireto. A gente tem uma espécie de fórmulazinha, tá bom? A gente usa o nome e a gente usa said mais that. O que isso significa? Significa disse que, tá? Disse que. Então, funcionário assim, ó. Sarah disse que... Aí a gente continua, que ela gostava de chocolate. Ela... Aí o detalhe, o verbo que a gente usou, que era o verbo like, que estava no presente, ele vai ter que ir para o passado. Sarah said she liked chocolate. Tá? Sarah disse que ela gostava de chocolate. A gente tem uma mudança do tempo verbal. Discurso direto usamos o presente, mas quando a gente vai fazer o discurso indireto, a gente vai ter que usar o passado. Certo? Do mesmo jeito em português. E detalhe, dependendo do tempo verbal do discurso direto, o discurso indireto vai mudar também. Não é só no presente, a gente tem outros exemplos, mas a gente vai ver isso depois. Mas até aqui, só para me saber, até aqui, quando a pessoa fala o discurso direto no presente, e a gente passa ele para o discurso indireto, ficou alguma dúvida? Vocês querem mais exemplos? Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita? Tá fácil até agora? Tá dando para entender? Se você quiser que eu dê mais exemplos, para você entender melhor, eu posso até dar mais. Easy. Pronto, então tá fácil, tá? O problema é que como a gente tá misturando os tempos verbais, você vai ter que relembrar muita coisa que você estudou nos anos anteriores, porque aqui a gente vai lidar com o passado de novo. Mais exemplos. Pronto, Patrícia, sem problema. Vou pegar aqui, a gente está falando de discurso indireto, tá certo? Pronto, sempre que a gente vai fazer o discurso indireto, a gente precisa ter pelo menos o discurso direto ali para a gente se basear. Vou colocar aqui outra frase, vou pegar você, Patrícia, como exemplo. Vou dizer assim, ó, Patrício disse, aí vou abrir aspas e vou pegar uma fala sua. Deixa eu pensar aqui uma coisa que você possa ter dito. Eu quero mais exemplos, pronto. I want more examples. Pronto, aqui eu estou pegando a fala. Ó, Patrício disse, eu quero mais exemplos. Isso daqui, Patrício, isso aqui é o que a gente chama de discurso direto. É direto por quê? Porque eu estou reproduzindo literalmente o que você falou, tá? Então, eu estou dizendo, Patrício disse, e eu estou abrindo aspas e reproduzindo a sua fala. Quando a gente vai passar por discurso indireto, a intenção é justamente não reproduzir literalmente o que você falou, mas sim contar com as próprias palavras. Então, em vez de dizer, Patrício disse, eu quero mais exemplos, eu vou dizer o seguinte, ó, Patrício disse que ele queria mais exemplos. Exatamente. Então, ficaria assim, ó. Você sempre começa com o nome da pessoa, né? Patrício disse. A diferença é que você não vai usar agora esses dois pontos. Você vai usar a palavra that, que significa que. Então, Patrício disse que ele quer mais exemplos. Então, ele é he, né? Só a gente lembrar dos pronomes. Patrício disse que ele quer mais. Ele queria mais examples. Que ele queria mais exemplos. Entendeu, Patrício? Foi o que eu fiz. Eu reproduzi a tua fala. Patrício disse que ele queria mais exemplos. O detalhe que eu estou chamando a atenção é que a gente vai ter que mudar o tempo do verbo. Quando eu estava reproduzindo literalmente o que você falou, o verbo want estava no presente, né? Patrício disse, eu quero é presente. Mas quando eu fui fazer o discurso indireto, eu tive que passar o verbo para o passado. Então, Patrício disse que ele queria mais exemplos. Entendeu? O foco aqui é só a mudança de tempo verbal. Certo? Quando o discurso direto está no presente, o discurso indireto vai para o passado. Certo, Patrício? E aí, cara? Entendeu? Quer mais exemplos? Ou sim, Ítalo, pode ser. Pode ser.
Isso em português funcionaria bem, né? Patrício, cria mais exemplos. Em inglês, a gente vai usar a formulazinha do said that. Essa vai ser a palavra-chave que a gente vai sempre usar. E assim vai. Você pode usar, por exemplo, pegar outro nome. Sei lá, Gisele said that. Gisele disse que. Você vai contar o que ela disse. E assim por diante. Esse said that vai ser a base do discurso indireto. Basicamente é isso. E a gente está só focando no básico, tá bom? Próxima aula eu vou tentar aprofundar como que a gente faz isso em outros tempos verbais, tá certo? Então é um conteúdo relativamente extenso, porque você tem que explorar de novo todos os tempos verbais, certo? E você tem que lembrar das regras do passado, que é a questão do ED, que você tem que acrescentar no verbo, ou então se o verbo foi irregular, tá? Eu vou comentar isso aqui na próxima aula melhor, certo? Deixa eu ver aqui a hora. Pronto, por hora é só, tá? Vou deixar para casa só 66 para você fazer. Pronto, pessoal, coloquem o nome de vocês, tá certo? No chat, só para me ter uma ideia de quem está presente. Pronto, já foi todo mundo, né? Pessoal, por hoje é só, tá? Até a próxima semana.